Olá para você que acompanha o canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o vencedor do Oscar em 2001, Uma Mente Brilhante. Olha gente, ao contrário do que vem acontecendo aí nos últimos anos, esse vencedor do Oscar de melhor filme foi muito popular na época do seu lançamento, lá em 2001. Para vocês terem uma ideia, ele se manteve aí internacionalmente no top 10 das bilheterias daquele ano, tendo arrecadado um total de 313 milhões de dólares ao redor do mundo, e isso em um ano recheado de grandes sucessos populares, como a gente já explorou no vídeo de introdução aqui no canal no ano de 2001. Que inclusive, se você não viu, volte aí no canal para dar uma olhadinha. E hoje em dia é frequente as pessoas darem uma revisitada nessa produção e se referirem a ele como o clássico filme de Oscar, que é uma expressão utilizada para designar algumas das produções que venciam na categoria de melhor filme desde o final aí da década de 80 e principalmente ao longo da década de 1990. The solution is elegant. Though on this particular occasion, ultimately incorrect. Tem alguns elementos que, quando reunidos, acabam fazendo com que o filme realmente tenha essa cara e que acabou sendo uma marca aí da academia, principalmente nessa época que a gente está analisando, ainda que isso tenha começado a decair mais para o final da década. E o primeiro elemento determinante para a gente chegar nesse resultado é o roteiro, escrito pelo Akiva Goldsman, que reconstrói a história real do matemático John Nash, um verdadeiro gênio e grande contribuidor para as ciências com as suas teorias matemáticas. Ele já revela aí seu grande potencial e seu grande conhecimento ainda na época da universidade, mas é acometido por uma adversidade bastante séria, a doença da esquizofrenia, o que vai impactar muito negativamente na sua vida pessoal e social, e do qual ele vai se redimir ao final da história vencendo um prêmio Nobel. Ou seja, a gente tem aí a clássica construção do roteiro em 3 atos, na qual a gente é apresentado a um protagonista, ele tem a sua jornada, a sua caminhada, passa por uma grande dificuldade e supera essa dificuldade com seus méritos próprios. Essa fórmula é muito conhecida e muito fácil de capturar a atenção do espectador se bem manejada, se feita da maneira correta. E é só a gente observar a carreira pregressa do diretor Ron Howard que a gente vai chegar à fácil conclusão de que ele tinha muita habilidade para manejar um roteiro desses. Antes de Uma Mente Brilhante, Howard já tinha dirigido grandes sucessos populares, como por exemplo Cocoon, de 1985, Apollo 13, de 1995 e O Preço de um Resgate, de 1996. Todas produções bastante virtuosas, mas que acabam se encaixando nesse roteiro de fórmulas, bem construído e bem escrito. Era grande, portanto, a chance desse trabalho ser bem sucedido nas mãos dessa equipe. I need to look through to the governing dynamics. Find a truly original idea. That's the only way I'll ever distinguish myself. Mas além da estrutura do roteiro em si, a gente ainda tem a inserção de alguns outros elementos que tornam o trabalho ainda mais atrativo para as plateias. Um deles é a inclusão do quesito romance, que sempre conquista um amplo espectro de público e também garante grandes receitas de bilheteria por consequência. Por ser esse gênio aí dos números e das fórmulas, o nosso John Nash tem um pouco de dificuldade de lidar com pessoas e especialmente com mulheres. E isso fica muito claro em algumas sequências bastante cômicas ao longo da narrativa. I don't exactly know what I'm required to say in order for you to have intercourse with me. But could we assume that I've said all that? I mean, essentially we're talking about fluid exchange, right? So could we just go straight to the sex? Ideologicamente, a gente também tem aí uma clara dicotomia entre bem e mal, sendo que o mal é representado justamente pela ameaça comunista, uma vez que o filme se passa na época da Guerra Fria e esse era um assunto presente no dia a dia do cidadão norte-americano. É muito clara a caracterização do nosso personagem protagonista como essa força do bem que vai lutar contra o mal, contra o comunismo. E isso rende inclusive algumas sequências de ação e de tensão que são bastante pertinentes em alguns trechos da história. Um terceiro elemento fortíssimo para a conquista do espectador, de quem está acompanhando essa história, é a própria superação pessoal e a luta interna
do nosso protagonista com seus demônios, por assim dizer. Ao longo da projeção a gente acompanha aí vários momentos de loucura e de alucinação de John Nash, e em várias situações que vão inclusive se agravando conforme o tempo vai passando. E tendo em vista até que nós, como espectadores, vemos esse personagem como uma vítima de si mesmo desde o início e uma pessoa que luta pelo bem de ponta a ponta da projeção, é natural que a gente se torne próximo e torça por Nash o tempo todo. Já que o roteiro e o desenvolvimento da história em nenhum momento contemplam alguma característica negativa do nosso protagonista, é muito natural que a empatia entre público e personagem se torne muito densa, muito estreita. E isso faz também com que a nossa expectativa sempre se projete para uma resolução positiva de todo esse problema. E isso acontece através de uma ferramenta que também é um chamariz imenso em qualquer época do cinema: o amor. Além da superação da doença com acompanhamento profissional e pela sua própria superação interna, com a ajuda inclusive de medicamentos e técnicas aí que hoje em dia não são nem mais utilizadas, mas que estão presentes aí no filme, a gente tem aí o elemento principal que desencadeia o tratamento correto da esquizofrenia de Nash, que é a presença constante de sua esposa, Alicia Nash. Ao lado do marido, ela passa por dificuldades tão ou mais severas do que ele e aguenta tudo com uma força de vontade e uma superação incríveis que aproximam ainda mais o espectador de toda essa história. I need to believe that something extraordinary is possible. Esse momento que você acabou de ver, inclusive, é um exemplo muito eficiente para a gente entender como o diretor e o roteirista fazem uso de todos os elementos que estão à sua mão de uma forma muito habilidosa para conquistar mesmo o seu espectador, para fazer com que você chore, com que os seus olhos marejem durante essa sequência, tendo em vista tudo que a gente já viu antes e que ainda vai acontecer ao longo de toda a história. Ou seja, essa é uma produção eficiente, bem realizada, bem empacotada, com aspectos técnicos muito bem sincronizados, uma produção de alto valor visual e que faz uso aí de alguns elementos sensoriais muito importantes, como por exemplo a trilha sonora do James Horner, que se apresenta nos momentos certos, no tom correto e não se deixa ficar piegas, o que poderia botar tudo a perder. No entanto, é bom pontuar aqui que essa estratégia de construção do filme acabou omitindo alguns pontos bastante obscuros da vida do verdadeiro John Nash, como por exemplo, o abandono da primeira esposa, com quem Nash inclusive teve um filho, a bissexualidade do protagonista, que rendeu inclusive alguns escândalos e alguns problemas por relações homossexuais que ele teve lá na década de 1950, e até mesmo o divórcio que o verdadeiro John e Alicia Nash tiveram, tendo em vista que a situação conjugal entre ambos já não era mais sustentável. E inclusive a relação do verdadeiro John Nash com questões políticas e governamentais não é tão simples quanto a retratada no filme. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1960 ele chegou a declarar que renunciaria à cidadania norte-americana, uma vez que ele acreditava num governo mundial e que não fosse fragmentado em diversas nações. Portanto, toda a característica do filme que tem a ver com a caça ao comunismo e a defesa da soberania nacional parece um pouco falsa para quem conhece a verdadeira história de Nash. You see, John, what distinguishes you is that you are, quite simply, the best natural code breaker I have ever seen. What exactly is it that you would like me to do? É evidente que a transferência de uma história real para as telas de cinema acaba demandando adaptações e inclusão ou retirada de alguns fatos que acontecem mesmo na vida real, a fim de que o espetáculo seja mais aprazível para o público. Isso é uma coisa natural, sempre aconteceu e sempre terá que acontecer. Mas me parece que as escolhas feitas pela dupla de roteirista e direção no caso de Uma Mente Brilhante tornaram aquele personagem um pouco artificial demais, né? A partir do momento que você o coloca como uma pessoa ou um personagem que praticamente não tem defeitos e é simplesmente uma vítima de si mesmo, de uma doença, você perde um pouco de profundidade. E ainda que eu reconheça que o filme todo é muito eficiente, também tenho que pontuar que ele segue uma cartilha muito bem definida.
Funciona? De toda maneira. Não é segredo nenhum que a gente embarca naquela trajetória e no final se vê até chorando nos discursos aí de agradecimento quando ele vai receber o prêmio Nobel. Mas é bom também ter essa análise crítica de como o filme acaba sendo, no final das contas, mais do mesmo, ainda que muito bem realizado. De excepcional mesmo, fora do padrão, eu diria que a gente tem somente a interpretação de Russell Crowe. É sempre muito difícil você interpretar personagens com desequilíbrio mental ou algum tipo de limitação, seja motora, seja física, seja intelectual ou de qualquer ordem. E a gente inclusive já viu aqui mesmo no canal alguns filmes que tinham essa característica forte, como por exemplo Geoffrey Rush no filme Shine, Brilhante, ou então Daniel Day-Lewis no filme Meu Pé Esquerdo. Para quem não viu esses filmes dos anos de 1996 e 1989, volte aí no canal e confira. E me parece que Crowe aqui não fica para trás e entrega uma interpretação excepcional somente um ano depois de ter vencido o Oscar pelo filme Gladiador. Várias das suas características de personalidade podem ser vistas tanto no início quanto no final, já quando a doença está afetando ele de uma forma mais avançada e mais séria. E naturalmente, em cada um desses momentos, essas características são vistas de forma diferente, mas estão presentes ali de forma linear e uniforme. O restante do elenco também está muito bem, incluindo aí o personagem de Ed Harris e Jennifer Connelly, que no entanto não é personagem coadjuvante como foi o prêmio que ela venceu pela Academia. Certamente o personagem de Alicia Nash é a protagonista feminina dessa história. How big is the universe? Infinite. How do you know? I know because all the data indicates it's infinite. But it hasn't been proven yet. No. You haven't seen it. No. How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. Resumindo, Uma Mente Brilhante é uma produção virtuosa e muito bem realizada, e que num primeiro olhar consegue inclusive passar a impressão de uma grande produção, mas que infelizmente não resiste a uma análise mais aprofundada. E eu tenho certeza que você aí já deve ter assistido a essa produção. O que você achou? Use o espaço aqui embaixo, deixe seu comentário. Também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é claro, se inscreva nas redes sociais do Meu Tio Oscar. A nossa última sessão desse ano de 2001 vai falar sobre a mega produção O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Primeiro volume de uma trilogia dirigida por Peter Jackson. Não pode perder, hein? Eu espero você aqui!